Bom, gente, o 234, ele traz o escrito ou objeto obsceno. Ele recebe muitas críticas. E eu já ia esquecendo, tanto 233 quanto 234, eles trazem para a gente, além do fato de serem crimes vagos, crimes que no 233 é um crime de mera conduta, no 234 é um crime formal, mas ambos, possuem uma característica que eu até esqueci de falar no módulo anterior. Eles são crimes de perigo abstrato, né? O perigo abstrato é aquele tipo penal com relação ao resultado, é uma classificação quanto ao resultado normativo, e essa classificação ela nos oferece os crimes de dano e os crimes de perigo de dano. Os crimes de perigo de dano, diferente do crime de dano que já apresenta uma lesão, a lesão é necessária para a sua consumação, nos crimes de perigo não. Nós temos a exposição ao risco desse dano acontecer. E eles podem ser de duas, na verdade de três maneiras, mas a terceira forma a gente vai ver quando conhecer os crimes contra a incolumidade pública, não agora, mas basta que saibamos, que lembremos dos dois tipos de crimes de perigo. Crimes de perigo concreto, que vocês viram com o Reinaldo lá nos crimes contra a periclitação da vida e da saúde, lá no título 1, crimes contra a pessoa, né? Salvo engano, capítulo 3º, crimes contra a periclitação da vida e da saúde, e os crimes de perigo abstrato, cuja exposição do dano ela é presumida. É por isso que eles são chamados de crimes de atividade. Pois bem, o ato obsceno e o escrito objeto obsceno são exemplos de crimes de perigo abstrato. Porque como o que vai se proteger é o pudor social, o pudor coletivo, eu tenho uma exposição ao risco de lesionar esse bem jurídico ligado à dignidade sexual, que é o pudor da sociedade. Então, o que o Estado, na verdade, ele quer reprimir é a atividade. Então, ele quer reprimir a atividade do ato obsceno, ele quer reprimir a atividade do escrito e objeto obsceno. Mas, voltando para cá, o 234, ele recebe muitas críticas da doutrina, porque talvez fosse um comportamento extremamente danoso para a sociedade de 1940, só que hoje não é tanto assim. O escrito e o objeto obsceno, eles estão acessíveis a qualquer pessoa nas redes sociais, né? Hoje em dia, o acesso ele é livre, e se esse acesso livre tanto é bom quanto é ruim. Tem o lado bom e o lado ruim. Então, talvez a energia desse crime, a motivação pela manutenção desse crime tenha se arrefecido com o passar do tempo. É uma prática que o Estado, talvez, tivesse uma iniciativa mais forte de reprimir em 1940, repito, do que em comparação à nossa época, à nossa sociedade dos dias atuais. E aí, terminados esses dispositivos, a gente vai para o 234A, que trata das chamadas disposições gerais, agora de todo o título, né? Nós vimos disposições gerais para os dois primeiros capítulos, e agora a gente vai ver disposições gerais no 234A, 234B, para todo o título. Então, o que é que o legislador regrou aqui com relação a essas disposições gerais? Veja, o inciso 3, porque o inciso 1 e o inciso 2 foram vetados, o inciso 3 ele vai trazer uma causa de aumento de pena. Então, o legislador ele diz assim, de metade, ou melhor, desculpa, de 2/3, se do crime resulta gravidez. Então, vê, é uma causa de aumento de pena, e aí eu lembro a vocês que deve ser ponderada na terceira fase, lá do sistema trifásico. Quando o legislador não oferece o primeiro parâmetro, só oferece o último, isso ele o faz com muita frequência, você deve presumir a base a partir do parâmetro mínimo, que é o parâmetro fracionário de 1/6. Então, aqui, o parâmetro para o juiz, ele deve iniciar em 1/6 e até 2/3, que é o que propõe o legislador. Então, se nesses crimes, todos eles que a gente viu desde que a gente começou a analisar os crimes contra a dignidade sexual, se na realização desses crimes
a vítima, no caso a mulher, ela engravida, o legislador ele vai obrigar o juiz aqui no momento do cálculo da pena, na terceira fase, imponha o aumento de pena próprio desse dispositivo das disposições gerais. Outra situação, o aumento aqui já vai ser de 1/3. Então você se liga, de 1/6 até 1/3. Se no ato dos crimes que esse título apresenta, houver a transmissão de uma doença sexualmente transmissível, uma DST. Né? Então, com isso, a gente tem esses dois primeiros dispositivos, fechando o 234A, que traz causas de aumento. As primeiras duas foram vetadas, sobrando os incisos 3 e 4 desse dispositivo, que trazem exatamente essas causas de aumento. A primeira delas, se o ato sexual gerar gravidez, e a segunda, se houver a transmissão de uma doença sexualmente transmissível. E para terminar esse título, o 234B, ele vai dizer para a gente que os processos em que se apuram crimes definidos nesse título correrão em segredo de justiça. Né? Então aí o legislador fecha o raciocínio, que serve, repito, para todos os tipos que se encontram no título 6º, que trata da dignidade sexual, dizendo que todos esses crimes devem ser processados e julgados através do segredo de justiça. Ou seja, é a imposição de um limite à participação de toda e qualquer pessoa, porque os atos processuais são públicos, mas para esses crimes não serão somente as pessoas diretamente envolvidas na persecução do crime e aquelas restritas ao ambiente da justiça que os processará, é que terão acesso a tudo aquilo que foi motivo do fato realizado. Então, meus amigos, com isso terminamos dignidade sexual. Vamos concluindo dignidade sexual e já nos encaminhando para a análise do título em sequência, que é o título 7, ou 7º, como queira, que trata da proteção do bem jurídico família. E aí vamos, logo, nas aulas em sequência, analisar e avaliar tudo aquilo que se refere à iniciativa do Estado em proteger o bem jurídico família para a nossa sociedade. Até lá, meus amigos.